Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um problema muito humano, e que Deus compreendeu muito bem, e tratando da nossa humanidade, Ele nos ajudou, ajuda e vai ajudar. Nós vamos falar hoje sobre o medo. Medo que é algo tão natural, tá? Mas algo tão difícil em determinados momentos. Então, nós vamos hoje olhar um pouquinho sobre o medo, um pouquinho só sobre o ponto de vista da psicologia e um pouco mais sobre o ponto de vista religioso, como que a Bíblia trata o medo. Então, vamos começar o nosso estudo, tá? Olhando os slides. O medo. Medo, 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 tá? Do que temos medo? A gente pode ter medo de falhar, de casar, de amar, de crescer. Do bicho-papão. Opa, o bicho-papão é tudo aquilo que a gente não entende. Quando era criança, a mãe queria falar que não era para a gente ir longe, era o bicho-papão. Sabe? E brincava com a gente, e a gente ficava com medo, que era o domínio do medo. Tá? Tá? Medo das pessoas, medo do escuro, medo de ganhar um não. Ah, e se eu for lá e ganhar um não? Medo do futuro, tá? De desafios, de sofrer, né? De perder tudo. Ah, quanta gente, né? Ah, medo de falar em público, medo de andar no corda bamba, então eu tenho que fazer algo muito seguro, porque, sabe, se eu arriscar, a gente tem medo de tudo isso daí. Se a gente olhar, olha, e a gente poderia colocar mais coisas aqui, ó. A gente poderia colocar aqui, ó, pontinhos, 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 ó. Um monte de pontinhos assim. Do que eu tenho medo? Não sei. A gente tem medo de tantas coisas, né? A psicologia, ela define o medo como um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo ao se sentir ameaçado. E a segunda definição, o temor, a ansiedade irracional ou fundamentada, receio, medo de tomar injeção, medo de ir no dentista. Falando sobre o medo. O medo é uma reação natural que possuímos diante de algum perigo. Então vamos, tá? Mas em alguns o medo se torna um inimigo muito forte. Então vamos entender. O medo, gente, ele é natural. Ou seja, todos, sem exceção, sentimos medo. Homens, mulheres, crianças, até mais, tá? Diante de algo, tá? Então, o medo ele é positivo. A gente vai perceber que o medo ele não é negativo. Quando ele se torna, tá, muito forte, ele passa a ser o quê? Um inimigo. Mas o medo ele é positivo inicialmente. Originado por estímulos estressores enviados ao cérebro, a sensação de medo libera compostos químicos pelo corpo, acelerando os batimentos cardíacos, a respiração e deixando os músculos duros. O que é um estímulo estressor? É qualquer experiência ou estímulo ambiental ou social que provoca estresse, que são percebidas como ameaças ou desafios. Podem ser de natureza física ou psicológica. Tá? Uma tempestade, um ladrão que está vindo, uma pessoa que você não desconhece e assim por diante. Então, o medo é um estímulo natural que possuímos diante de um perigo. Tá? Aí, muita gente vê perigo onde não existe. Então, quando você começa a ver perigo onde não existe o perigo, isso começa a se tornar, tá, doentio. Continuando. Apesar de ser natural a todo, o excesso de medo passa a ser patológico, doentio, lembra que eu falei agora? Tá? Limitando os afazeres diários, impedindo de viver de maneira normal. Por exemplo, alguém que tem muito medo de pessoas.
Então, qualquer pessoa estranha causa um medo para ela, um receio, ela já se coloca numa posição defensiva. Pessoas que têm medo de lugares, aí ela vai num lugar novo, até ela não se ambientar, ela fica muito ressabiada, tá? Cotidianamente, o medo se manifesta sem uma razão específica e fora da realidade. Mas muitas de suas causas são consequências de trauma ou traumas. Principalmente quando crianças. Às vezes nós carregamos, gente, aquelas brincadeiras de criança, sustos, filmes e tantas coisas que estão lá atrás e hoje estão dando problema para a gente. Quando o medo torna-se patológico, consegue perturbar os sentidos, fazendo não distinguir a realidade da imaginação. Opa, calma lá. Não distinguir a realidade da imaginação, ou seja, às vezes a realidade é uma coisa, mas a sua cabeça já, por causa do medo, já foi lá longe e você já viu um outro cenário. E isso vai o quê? Vai limitando a vida, tá? Naquilo que imagina ser seguro, ou seja, você não vai buscar determinados ambientes, determinadas pessoas, porque você não vai se sentir seguro. E você sempre tem que estar dentro da sua zona de segurança, da sua zona de conforto. Então, quando o medo ele ultrapassa esse limite, tá? Ou seja, a gente começa a ser muito medroso, muito medrosa, a coisa fica feia, é doentio. Né? Agora, por que temos medo? Todos sentimos medo e esta é uma emoção integrante das nossas vidas e nos ajuda em muitos aspectos, pois nos protege. É ruim quando em excesso, pois pode nos atrapalhar. Mas como o medo nos protege? Sim, a gente já vai ver isso daí. Todos sentimos medo em algum momento da vida ou conhecemos alguém muito precavido, tímido, ou mesmo um cristão que tem receio de assumir um novo compromisso de fé. Né? Então, o que é alguém muito seguro? É alguém medroso, alguém muito tímido, né? Alguém receoso. Tudo isso daqui, gente, no fundo são, tá, medos. Medos que nós temos. Tá? Lembra lá atrás? Medo de assumir, medo do desafio, medo do futuro, medo de errar, medo de ganhar um não. Tudo isso daí. Tá? Durante a história da humanidade, tivemos muitos motivos para ter medo. Guerras, animais, desastres climáticos, grupos rivais, escuridão. Muita gente teve problemas, nunca teve problemas com cobras ou aranhas, mas tem medo. São os medos arquétipos. Tá? Medos que parece que a gente já carrega aqui dentro. E existe. Tá? Medinhos e medões. O escuro, cobra, aranha. Todo mundo tem medo um pouco disso daí. Alguns mais. Também temos medo da escassez, do sofrimento, de desafios, do futuro, de crescer, de casar, de falhar, de falar em público ou de errar em público, de arriscar ou não saber o que fazer com o sucesso. Mas por que o medo é considerado emoção ruim e por que esse instinto nos paralisa? Nós vamos agora ver 5 emoções básicas da vida. E é importante entendê-las para a gente poder compreender melhor o medo e trabalhar o nosso medo. Todos nós temos 5 emoções básicas. Existem outras classificações. Eu utilizei essa porque eu acho que ela é mais simples e mais completa. Né? Vamos falar sobre o medo e como taxam como ruim. Tá? Mas será que o medo existe para nos prejudicar? Imagine o desastre que poderia acontecer se você atravessasse a rua de olhos fechados, sem medo de ser atropelado. Então, o medo, gente, ele é bom. Então, você vai atravessar a rua, você tem medo de ser atropelado, de um acidente, você faz o quê? Você olha de um lado e do outro. Né? Você vê um objeto em cima de uma parede, por exemplo, no muro, você não passa perto porque ele pode cair e te acertar. Isso é quando o medo é bom. Ele te ajuda a você manter a sua integridade. A autopreservação e os limites são as principais funções do medo. A proteção da sua integridade física, o instinto da sobrevivência e o limite para o fazer e agir. O que é o limite para o fazer e agir? Tá? Os motoqueiros, que normalmente, né, os motociclistas, né, que gostam de andar zigue-zagueando no meio do trânsito, eles não agem pelo medo, mas pela emoção, pela pressa,
Porque se agissem pelo medo, não arriscariam tanto o quê? A sua integridade física. Eles estão pecando em relação à sua autopreservação, porque não se impuseram limites. E aí a integridade física deles está arriscada. Quantas pessoas machucadas seriamente ou mortas por acidentes de moto? Temos que deixar o medo existir, pois ele tem um papel importantíssimo de nos proteger e manter vivo. Então, medo é bom, gente. Muito bom. O excesso de medo, ruim. Agora, quando existe medo em excesso, ou uma fobia, medo de injeção ao dentista, que faz você estagnar, tire esse está aqui, tá, gente? Que faz você estagnar, perder oportunidades e sonhos, é problemático e precisa ser tratado. Uau! O medo é bom, o excesso de medo é ruim. Tá? Então vamos olhar as 5 emoções básicas da vida pelo Eric Berne. A raiva, tá? Que todo mundo sente, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem raiva. Induz o indivíduo a manifestar movimentos violentos de ataque ou defesa, aumentando sua força corporal para obter energia para superar as adversidades. Quando acontece alguma ameaça à vida, a raiva transforma-se numa defesa espontânea. A raiva se manifesta em muitas situações como se fosse uma força vital. Então, tem um momento de raiva, você... Nossa, eu falei que eu nunca falei na vida, eu falei agora. Tá? Essa é a força que você tira. Tanto pode ser uma força física, quanto uma força mental, sabe? Manifestada em palavras e assim por diante. As reações da raiva, agressividade, revolta, frustração, indignação, hostilidade, decepção e ciúme. O segundo, o próprio medo. Embora muitas pessoas vejam o medo como um defeito ou emoção negativa, ele é importante para ensinar o ser humano sobre a necessidade de limites para a autopreservação. O medo também é uma emoção que contribui para que os indivíduos inventem e ajuda no desenvolvimento das pessoas. Né? As reações, timidez, constrangimento, vergonha, ansiedade e desconfiança. Né? A ansiedade é uma preocupação muito grande que a gente tem com algo que vai acontecer. Às vezes até um medo de algo que possa acontecer. Alegria é aproveitar a vida com prazer e partilhar dos momentos de bem-estar com amigos e pessoas queridas. Podemos nos alegrar por conta de conquistas, realizações e vitórias que aumentam nossa autoestima. Os impulsos gerados pela alegria fortalecem a energia de uma pessoa. A tristeza, né? A gente viu que, né, acaba prejudicando por oposição. Alívio, animação, interesse, euforia e satisfação. Tristeza. A tristeza é o contrário da alegria e pode estar ligada à condição da vida ou da perda de algo real. Um longo período de tristeza, mesmo que oculto, pode levar à depressão. A tristeza sinaliza que algo precisa ser cuidado e que existem feridas que precisam ser tratadas. Gente, todo mundo sente tristeza. Nós temos uma alternância de momentos de tristeza e alegria. Tristeza e alegria. Ninguém é triste o tempo todo. Se isso estiver acontecendo, gente, é porque nós estamos com um problema, nós estamos doentes. Ou se a gente também for alegre o tempo todo, nós também estamos doentes. Nós não estamos vendo o lado. As alternâncias de tristeza, mas está tudo bem, de repente eu sinto a tristeza. Normal, isso é humano. E o que acontece? A gente tem que buscar as causas disso, o quê? Em feridas que precisam ser tratadas. Né? Medos, falta de diálogo com a criança interior. Né? Então, tem gente que já confunde, por exemplo, tristeza com depressão. Tristeza, gente, é bem diferente de depressão. Todos nós temos momentos de tristeza. Se ele permanecer e for muito longo, a gente começa a ter um problema com o estresse. Depois do estresse é que vem a depressão. E tem gente que já vai direto falando, eu estou deprimido. Não, às vezes você está triste, apenas triste. Apenas triste. E está falando que está deprimido. Não. Tá? Esse processo para você chegar à depressão é um processo muito mais longo. Então tem gente que está triste e já está querendo tomar remédio.
Não é no remédio que você vai solucionar isso. É o quê? É buscando ver essas feridas que estão abertas e que precisam ser tratadas. Às vezes, esses traumas de criança, às vezes inimizades que precisam ser resolvidas dentro de você, às vezes a aceitação. Tanta coisa. Ah, olha lá, depressão, retração, nostalgia e desespero são as reações. E o afeto? O afeto é uma emoção presente nas relações amorosas e fraternas. É possível perceber o afeto nas relações com a família, com os amigos, romances e outras relações em que seja possível viver alguma afetividade. Um tio com um sobrinho, um avô com um neto, com uma neta. Tá? Quando você reencontra um amigo que você dá aquele abraço caloroso, isso é um abraço de afeto. Essa emoção engrandece a alma e está muito relacionada ao carinho e prazer. Tá? E as reações são solidariedade, um pouco de malícia, quando você está numa relação amorosa, por exemplo, né? Tá? Então, essa malícia sexual, comoção, esperança, amor, paixão e curiosidade. Vamos ver agora se o mal, o medo, ele é realmente mal para a gente. Tá? Então, nós temos que saber até a medida em que o medo é bom. O motor do aprendizado. Você já deve ter ouvido falar, tá? Que ou aprendemos pelo amor ou pela dor. Tá? Então, você pode aprender pelo amor ou pela dor. Tá? Isto é, que somos movidos pelo prazer ou pela dor. E isso, em parte, é verdade. Alguém que dirige em alta velocidade é movido por qual sentimento? Olha o velocímetro aqui, gente. Aqui está o 180, aqui está o 200. Ele está aqui, ó, 190 por hora. Tá? Não é da dor, pois se fosse, teria medo de um acidente. Então, é do prazer. Então, alguém que dirige muito rápido, ele está fazendo o seu aprendizado de vida cotidiano a partir do prazer. Então, algo que lhe dá prazer é muito maior do que a possibilidade que possa ter a dor, por exemplo, num acidente. Ele não pensa no acidente, ele pensa no prazer de correr e não no acidente. Agora, o medo, nestes casos, nos desperta para o instinto de sobrevivência, de autopreservação, e tendemos a diminuir a velocidade. Tá? Olha aqui, ó, 35 por hora. Não precisa ser tanto, mas dependendo do lugar tem que ser assim. Então, o medo, ele nos coloca nesse instinto de sobrevivência, de autopreservação, tá? De fazer com que nós nos protejamos e também aos outros. Então, alguém que está com os filhos dentro, com a família dentro do carro e anda 170, 180 até, ele não está pensando nem nele e nem nos outros. Né? Por quê? Porque o risco de um acidente grave é muito maior. Agora, quando você está com a sua família, você fala assim, com a minha família eu sou extremamente cuidadoso. O pessoal fala isso, né? Tá? O que acontece? Você está pensando nesse medo. Nossa, se acontecer algo, eu não vou me perdoar. Se eu perder alguém na minha família. Então, eu andando devagar, tá? Então, o medo, ele não é ruim, gente. Na verdade, o medo é bom. O excesso de medo que é o problema. Tá? O medo, ele é um sinal de alerta. Tá? O medo é como um sinal vermelho. Pare. Enfrentar os medos sem preparo pode trazer consequências ruins. Por exemplo, alguém que não tem habilidade para dirigir a 120 por hora e quer dirigir, ele vai enfrentar o medo de dirigir, só que ele não tem habilidade, pode trazer consequências ruins. Eu gosto de dirigir na casa dos 100 por hora. Me sinto até confortável, às vezes a 130 se necessário, mas não gosto. Daqui para cima, tá? O sinal vermelho bate. Nossa, só em casos muito extremos para dar uma ultrapassagem assim por diante. Se não, tá de 90 a 100 por hora. Ótima velocidade para minha zona de conforto. Fugir do medo ou fingir que ele não existe é um sinal de que saímos de nossa zona, opa, ficou uma acento mais, de nossa zona de conforto. Tá? A solução mais simples é transformar o medo em conhecimento. Conheça seu medo, de onde ele vem, identifique o que realmente pode colocá-lo em risco, ou se você está criando barreiras imaginárias, sofrendo por antecipação.
Antecipação é o quê? É pré-ocupação. É estar ocupado, tá, antes de acontecer. Ah, então eu tenho que aprender a dirigir a 130 por hora? Não. Você tem que se conhecer. E qual que é a melhor coisa? Você saber que numa certa velocidade você não tem mais o controle do carro. Então você vai dirigir nessa velocidade. Você vai se relacionar com as pessoas. Você vai arriscar até certo ponto, dali para lá não. E assim por diante. Até fazer exercício, né? Então, tudo isso é importante. Para quê? Para você transformar o seu medo em um conhecimento. Você buscar aquilo lá. Ah, eu tenho medo de. Então, você vai entender aquilo lá, vai procurar buscar. E às vezes vai falar assim: realmente, eu não quero andar de moto, por exemplo. Eu tenho medo de andar de moto. Então, você não precisa comprar uma moto para mostrar que você não tem medo. Você pode viver muito bem sem uma moto. Ou você pode comprar uma moto porque você precisa realmente dela. Aí você tem um pouco de receio, medo, aí você vai superar isso daí. Senão você dirigir com medo é pior. Ser prevenido, ser precavido é diferente. O medo ele vai. Então você sabe que é perigoso, você vai ter muita atenção, mas você vai fazer tudo certinho. Se necessário, estude, pesquise, consulte sua infância com seus pais. Gente, muitos dos nossos medos estão aqui, ó. E aí você tem que conversar com quem? Com seus pais, perguntar como que era, né? Ah, como que era? Ah, não, você teve uma vez um acidente assim, e você quebrou, você bateu, você... Sabe? E aí você fala, nossa, de repente... Né? Aí você vai conversar com a sua criança interior. Descubra quais capacidades internas você precisa desenvolver para alimentar sua coragem. Tá? Só que você só vai alimentar isso aqui se você tiver um conhecimento do que está acontecendo. E muito disso daqui está onde? Tá? Na nossa infância, tá? Ou às vezes um especialista nos ajuda. Quem? Um psicólogo, uma psicóloga, um padre, uma freira, um diácono, alguém que possa te ajudar. Dê forças à segurança e confiança. Retome as rédeas de sua vida. É conhecendo os seus limites que você se prepara para superá-los. Né? Ou seja, você tem que fazer o quê? Se conhecer. Sempre vai estar em cima disso, gente. Quem não tem tempo para se conhecer vai parar em muitas coisas. E uma delas são os medos. Novamente, somos chamados a fazer um trabalho de autoconhecimento, a unir o adulto à criança interior. Gente, o adulto, ele é o que é o agir nosso, né? E a criança é toda a nossa afetividade, sabe? Essa criança que nós temos, essa parte gostosa. Quando a gente só é adulto, a gente esquece de que a gente ainda é criança lá dentro e que a gente tem que conversar com essa criança, as coisas não dão muito certo. Né? Então nós temos que nos repintar, tá? Nos refazer, nós temos que nos acusar e nos reconhecer, nós temos que tirar as máscaras, nós temos que nos reelaborar, tá? E não hesite em pedir ajuda. Se necessário, a gente busca ajuda. Um padre como diretor, uma freira, um diácono, um psicólogo, uma psicóloga. Nossa, como faz bem, tá? Ah, eu não tenho tempo. Então você está se deixando de lado. Agora que a gente viu sobre a psicologia, a gente vai olhar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o medo. O medo aparece 365 vezes. Olha que curioso, gente. 365 vezes a palavra medo aparece na Bíblia. Ou seja, uma para cada dia do ano. Quando uma palavra é repetida muitas vezes na Bíblia, é sinal de que ela influencia muito em nossa vida. Tá? Ela é importante. E Deus sabe o quanto que o medo é parte de nós. Então, ele trabalha muito isso. Tá? Agora, nós vamos olhar alguns textos bíblicos, não os 365, apenas alguns. Tá? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão.
a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus que habita em Hesbom. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, não estejais inquietos. Essa inquietude é por causa do medo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará nem desamparará. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim, também em mim. Excelente. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, temor é medo, mas recebeste o espírito de adoção pelos filhos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Tá? Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Aqui, gente, esse daqui, daqueles que o temem, não é aqueles que têm medo do Senhor. É daqueles, tá, que entra muito mais como respeito, como amor. Tá? Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que linda essa parte. Maria, a menina Maria, ainda dando à luz ao Salvador. Teve medo. E o que o anjo fala? Não temas. Jesus, quando estava no barco e o mar estava muito forte, ele nos mostra como vencer o medo. Lá em Mateus 8:26. Mas Jesus respondeu: Homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros. Que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Importante perceber que a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Falar da incredulidade. Tá? Por quê? Porque eles, não tendo fé, eles tiveram medo. E mostra que para vencer o medo é preciso acreditar e confiar em Jesus. Tá? Quem confia, quem acredita em Jesus, tá? Vence o medo. Ah, então é só ter fé que tudo. Não, não é bem assim. Tá? Não é um ato mágico. É um ato que a fé vai te levar a um autoconhecimento. Uma pessoa de fé, ela trabalha consigo mesmo. Ela ouve,
a criança interior, a consciência, a voz interna. Ela dá tempo para si mesma e ela confia. Se você der espaço que Jesus precisa, e isso ele fará, ele mostrará como vencer o medo e você vencerá. E assim que os discípulos, você poderá olhar mais uma vez e ver que a tempestade passou e tudo ficou mais calmo. Ah, então é só ter fé que já passa? Não, gente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes a gente quer dormir e já não ter nenhum problema, é acordar com tudo sanado, e não é assim, tá? Tem coisa que, tá? Jesus traz à tona os nossos medos para nos mostrar como ele nos ajudará a vencer. Só que dentro de um tempo, tá? Que não é o tempo nosso. O nosso tempo, gente, é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Tá? E existe muita diferença entre o tempo Kairos, tá? Que é o tempo da graça, e o tempo Cronos. O Cronos é o relógio, o cronômetro. E o tempo de Deus é um pouco diferente. Tá? Então, a fé não é um passo mágico que soluciona tudo. Hora que melhora. Não é assim, não. Sabe, toma Doril que a dor sumiu. Não é bem assim, não. Nem com o comprimido e nem com a fé. Vamos ver outro texto bíblico de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, não existe nada de oculto que não será conhecido. O que digo a vocês da escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por alguns trocados. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai. Num texto tão pequeno, gente, nós vamos ter uma vez, duas vezes, três vezes não tenham medo. Por quê? Porque a fé, tá, é algo que não tem uma explicação racional. Ou você acredita ou você acredita. Se você quiser provas materiais e etc., é complicado. Né? E Deus só fala o seguinte para a gente, por exemplo, aqui, ó, tá? Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Mas será que Deus vai ficar contando? Não. Com isso ele quer dizer que ele tem muito carinho, que ele nos conhece profundamente. Tão profundamente que até os cabelos nossos são contados. Tá? Ou seja, não é matemático o negócio. É no sentido de falar o quanto que Deus nos protege, nos gosta, nos ama, tá? E pede a confiança nossa, total nele. Esse texto de Mateus, tá? Ele é um convite a não ter medo. E é uma resposta muito firme aos cristãos perseguidos que vacilavam diante das incompreensões e hostilidade. O Evangelho de Mateus, gente, ele foi escrito entre os anos 85 e 90. Alguns chegam até a colocar 95 aqui. Tá? Nesse período, Domiciano estava fazendo uma perseguição muito forte à igreja. Então, esse evangelho, ele é uma resposta a esses cristãos. Não ter medo dos homens, de suas maldades, de seus planos e das ameaças de poder. Não recuar impressionado pelas tentações e seduções. Não ter medo da força do pecado. Confiar sempre em Deus, que é Pai e Senhor da vida e da morte. Lembram? Tá? No texto passado, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas daquele que pode matar a alma. Tá? Deus é o Senhor da vida e da morte. Ele diz lá no Apocalipse que ele tem a chave do Hades. Ele pode abrir a mansão dos mortos para nós voltarmos à vida. Para ser fiel ao projeto do Pai, Jesus não teve medo de enfrentar os poderosos. Alertou os discípulos que eles não são maior que o Mestre e os preveniu que não existe caminho fácil e sem medo. Olha só, não existe caminho fácil e sem medo. Ou seja, o medo ele está ali. O que nós temos que fazer? Superar através do quê? Da confiança, da fé em Deus.
Para ser cristão de verdade, não podemos nos refugiar no individualismo. Não temos que viver em espírito comunitário, mas temos que viver em espírito comunitário. Quem quer se isolar vai sentir mais medo. Por quê? Porque sozinhos somos fracos, juntos somos fortes. Temos que mostrar a nossa fé por gestos concretos de vida e não apenas por palavras. Separar a vivência da fé e do evangelho dos problemas e projetos humanos é fuga. E quando a gente foge é porque nós estamos com, tá, medo. Então, todas as vezes que nós não enfrentamos algo é porque nós estamos com, eu ainda não estou preparado. Significa que você está com medo. Tá? Mas quando eu me preparar? Quando vai ser? É preciso proclamar a fé nos momentos de crise, sem medo, por gestos concretos de coragem que brota do Evangelho. Então, Jesus nos fala muito sobre medo. A Bíblia nos fala sobre medo. Como? Apenas, gente, 365 vezes aparece a palavra medo na Bíblia. Ou seja, porque nós, seres humanos, somos medrosos. E Deus sabe disso. E aí ele vem e fala assim, não tenham medo. Olha que bacana. Não tenham medo, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não existe nada de oculto que não será conhecido. Ou seja, a fé, ela nos leva à verdade e a verdade nos libertará. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Que muitos pardais. Olha que o pardal naquele tempo, né, era um bichinho barato. Então, agora, para a gente ir finalizando, 3 atitudes diante do medo. A primeira, gente, não devemos temer, pois Jesus disse, não tenham medo, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Temos que acreditar que em Deus, temos que ter fé e pedir em oração. E a palavra oração, gente, significa luz para a ação. Pedir através da oração a coragem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Tá? É ter fé. Sermos homens ou mulheres de fé. Tá? A segunda coisa, não devemos temer, pois podemos fazer a viagem para dentro de nós mesmos, reatar laços com nossa criança interior para nos conhecermos melhor, criando coragem para superar os medos da vida. Gente, quem faz essa viagem para dentro de si mesmo resolve muitos problemas. Muitos problemas. Agora, quem não conversa com a sua criança interior, quem não dá tempo para si mesmo, quem não deixa a voz da consciência, do coração falar, e está sempre no adulto, né, não vai resolver. Nunca. Então, nós temos e somos convidados por Deus a fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. A gente tem muitas partes bíblicas sobre isso, né? Uma hora a gente vai conversar sobre isso daí, a gente vai ver como que é importante. Paulo mesmo, ele começou a evangelizar, de repente ele desapareceu por 3 anos. Aonde ele foi fazer essa viagem, gente. Uma viagem de conhecimento externo do evangelho, de Jesus, mas também uma viagem para dentro dele. Não devemos temer, pois podemos buscar ajuda. Olha só, gente, ajuda, isso mesmo. Tá? De quem? De profissionais da área, tá? De um padre, de um diácono, de uma religiosa ou de uma pessoa de bem. Tá? Então vejamos, nós temos 3 atitudes. Primeiro, ter fé. Segundo, buscar, tá, esse autoconhecimento, essa viagem para dentro de nós mesmos. E terceiro, a gente tem que buscar a ajuda de profissionais. Então, sentir medo é normal. Todo mundo sente. Então se eu... Não, gente, a gente supera o excesso de medo. O medo continua. Todas as vezes que eu pego o meu carro e eu vou viajar, eu ando devagar porque eu tenho prudência, eu tenho medo de um acidente. E andando devagar, as estatísticas provam que é menor o risco de você sofrer um acidente ou se sofrer de menor danos, menor, tá, problema para a gente. Então, paralisar por causa do medo é problemático. Tá? Então, voltando, com fé, olha só, com autoconhecimento e com ajuda, podemos superar os medos. Sejamos felizes, que cada um tenhamos coragem de, pela nossa fé,
buscarmos esse autoconhecimento e buscar ajuda de pessoas boas, e existem muitas pessoas boas. E aí sim, gente, poderemos ser felizes. Um grande abraço do Diácono Beto Brescanci. Felicidades, tudo de bom para vocês, muita paz e muita alegria.